3 garotas de 16 anos estranguladas. A maior caçada do país de Gales. Um serial killer e um método revolucionário pelo qual a polícia identificou o criminoso. Muitos temiam na época que os detetives nunca encontrariam o assassino conhecido como Estrangulador de Sábado à Noite. 30 anos depois, ele foi encontrado no lugar mais improvável. Foram necessários 2 testes de DNA para achar o homem que havia levado o medo ao sul do país de Gales. Rala Kivko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. Eu sempre fico feliz na companhia de vocês, tá bom? E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative também o sininho de notificações. Assim você não vai estar por fora mais de nenhuma novidade por aqui. O YouTube sempre vai estar te recomendando quando eu posto vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Agora, sem mais conversa, sem mais enrolação, pedidos feitos, e vem comigo para a nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Vem comigo. Bom, meus amigos, essa história começou no verão de 1973, quando 2 incidentes envolvendo adolescentes que saíram para festas, mas não voltaram para casa, chocaram a Suécia e aos arredores da cidade. Em julho, Sandra Newton, de 16 anos, tinha saído com o namorado ali na comunidade vizinha de Britton Ferry, quando desapareceu durante sua caminhada de 8 quilômetros para casa por volta da 1h da manhã. A polícia acreditava que ela tentou pegar carona para voltar para casa. O corpo de Sandra foi encontrado 2 dias depois em um bueiro. Ela foi atingida por uma pancada na cabeça e estrangulada com a própria saia. Depois, uns meses depois, em setembro, por volta de setembro, Geraldine Hughes e Pauline Floyd foram encontradas mortas em uma floresta perto de Landersea, após pegarem carona para voltar para casa de uma noitada em Sewanshire. As melhores amigas de 16 anos foram espancadas e estranguladas e os seus corpos foram jogados apenas 11 quilômetros de onde Sandra havia sido encontrada. As mortes das jovens desencadearam a maior caçada a um assassino no país de Gales. Com uma equipe de 150 policiais, interrogou 35 mil indivíduos que se encaixavam vagamente na descrição da última pessoa vista com Geraldine e Pauline. Mas, por ter cabelo crespo, bigode e ser um homem aí entre 30 e 35 anos, não era a única pista. Os investigadores também tinham uma descrição do carro que ele dirigia na época. A testemunha-chave tinha visto as adolescentes saindo da cidade de Saint-Chea naquela noite, entrando em Morris, 1100 de cor clara, dirigido por um homem. Esses assassinatos chocaram uma região onde o crime desse tipo raramente aconteciam. A morte de meninas que saíram para se divertir e nunca mais voltaram para casa gerou uma sensação real de medo, e o assassino ainda estava solto nas ruas. Houve uma grande onda de sofrimento. As comunidades estavam desesperadas, meus amigos, para que alguém fosse pego, mas ninguém foi preso e não havia pistas fortes para isso. Havia muitas áreas de onde o assassino poderia ter saído. Sem o auxílio de um computador, a polícia enfrentava uma missão quase impossível, ao vasculhar uma montanha de documentos e busca de possíveis suspeitos. Os policiais, na época, consideraram que a mesma pessoa que havia matado as 3 meninas, mas já tinham suspeito do assassinato de Sandra, o que deixaram eles muito confusos. O principal suspeito da morte de Sandra era a última pessoa que a viu, o namorado dela, mas ele manteve sua inocência e nunca foi acusado. Apesar das semelhanças brutais, os detetives continuaram a conduzir investigações separadas sobre a morte de Sandra
e os assassinatos de Geraldine e Pauline, até quase 30 anos depois. Ambas as investigações, meus amigos, foram unificadas no início dos anos 2000 por uma nova ferramenta de solução de crimes, quando a polícia do sul do país de Gales começou a reabrir casos arquivados na esperança de que o DNA pudesse finalmente levar os assassinos à justiça e pagar por seus crimes. Primeiramente, as manchas de sêmen nas roupas de Geraldine e Pauline foram isoladas para mostrar que correspondiam ao mesmo homem, mas a pessoa não estava no banco de dados de DNA recém-aberto. Então, um ano após o início do novo inquérito, chamado Operação Magnum, exames realizados nas roupas vítimas de Sandra resultaram no primeiro grande avanço da investigação. Havia a presença de DNA de um homem desconhecido. A descoberta também provou categoricamente que o namorado de Sandra, no momento de sua morte, era completamente inocente. Como não havia nenhuma amostra correspondente no banco de dados nacional, no banco de dados público, a identidade do assassino ainda permanecia um mistério. E os detetives pediram ajuda ao programa Crime Watch da BBC. Mas os cientistas haviam descoberto outra maneira pioneira de usar o DNA para capturar finalmente o assassino. Então os cientistas começaram a pensar que seria possível usar a ideia de que um crime pode ser um mal de família, ou seja, nós herdamos o DNA dos nossos pais, não é verdade? E passamos o nosso DNA para o filho. Então, eles chegaram à conclusão que poderiam procurar no banco de dados de DNA por um filho do criminoso ao invés do criminoso. Esta era uma possibilidade real que eles tinham. Isso significava pegar uma planilha impressa com milhares de perfis de DNA de homens da região ali do sul do país de Gales, sentar com um lápis e uma régua e riscar todos os que não correspondiam às investigações. Depois de várias horas dos cientistas fazendo esse processo, eles chegaram a cerca de 100 nomes. Todos eles correspondiam exatamente à metade do perfil do criminoso. Ou seja, eles eram potencialmente filhos do criminoso. Esta foi uma técnica revolucionária, meus amores. A primeira vez que foi usada no Reino Unido e possivelmente no mundo. E a partir daí, a nova ferramenta investigativa, agora conhecida como DNA de família, foi desenvolvida. Enquanto isso, os detetives haviam reduzido meticulosamente a lista de 35 mil possíveis assassinos para apenas 500 principais suspeitos. Essa pré-seleção foi baseada na descrição do indivíduo, se ele era dono de um carro, 1.100 e se tinha condenações anteriores por violência ou crimes sexuais. Depois de cruzarem duas listas, um sobrenome se destacou. Keppen. O DNA de Paul Keppen, um ladrão de carros da região, estava no banco de dados por ele ter cometido crimes na região de Port Talbot. Mas ele tinha apenas 7 anos na época dos assassinatos. O pai dele, no entanto, havia sido interrogado em 1973 porque se encaixava na descrição do homem procurado e dirigia um Morris 1100 de cor clara. Naquele mesmo ano, a polícia foi até a casa de Joseph Keppen, mais conhecido como Joey, um segurança de boate e motorista de ônibus, que vivia no conjunto habitacional de Port Talbot, em Sandy Fields. Mas ele tinha a esposa como álibi e alegou que seu carro estava com problema na época dos assassinatos. Ele também era conhecido na comunidade meio como um bandido, né? Ele tinha um histórico de violência também doméstica e já havia sido preso várias vezes por isso. Agora, com o DNA do filho provando que ele era 50% compatível com o DNA do assassino, Joey Keppen havia se tornado o principal suspeito na investigação, décadas após os crimes. Mas houve um problema quando bateram na porta dele para obter uma amostra de DNA. Keppen
havia morrido de câncer de pulmão 11 anos antes, em 1990, aos 48 anos, infelizmente. Para confirmar as suspeitas da polícia, os cientistas solicitaram amostras de DNA da ex-mulher e da filha de Keppen, no intuito de compará-las com a amostra do assassino. Com isso, os cientistas conseguiram uma parte do perfil completo de Joe Keppen, cuja equipe estava baseada no antigo laboratório Florence, em Shepstone. Então, quando os cientistas compararam o perfil da mancha do crime, eles viram que correspondia mais, eles precisavam do perfil completo para ter certeza absoluta de que haviam identificado o assassino. Os detetives então estavam determinados a ter certeza absoluta de que Keppen era o assassino. Eles não queriam errar mais. Para que as famílias das 3 meninas pudessem, de alguma forma, meus amores, seguir adiante e em paz. Isso significava exumar o corpo de Keppen, e esta seria a primeira vez que um suspeito seria exumado no Reino Unido, para provar sua culpa. Os detetives tiveram que recorrer às esferas mais altas para obter permissão e conseguir a aprovação do ministro do Interior para isso. A principal preocupação dos detetives, meus amores, era se havia evidências suficientes porque isso era um grande passo na investigação, né? E se eles estivessem errados mais uma vez, as famílias envolvidas ficariam ressentidas e com razão, né? E foi assim que, em maio de 2002, à meia-noite em ponto, começou a insumação de sepultura que continha 3 corpos. Os detetives afirmaram que foi uma noite horrível para todos eles. E assim que eles chegaram no caixão do Keppen, houve um estrondo de trovão. A sensação era de que o mal havia sido identificado e todos eles tiveram um arrepio na espinha, meus amores. O exame Florence de DNA realizado no Hospital Morrison, em Sonchea, provou que Keppen era o assassino de todas as 3 meninas, depois de quase 3 décadas dos crimes cometidos. Não só os entes queridos de Geraldine e Pauline foram capazes de encontrar alguma paz, mas a família e os amigos de Sandra também. Que revolução nesse caso, né? Mesmo depois da morte do assassino, ele foi identificado finalmente e a família aí, né, a família de todas as vítimas conseguiram encontrar alguma paz, meus amores. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que revolução, né, da nossa ciência aí, né, para capturar realmente os criminosos, porque realmente lugar de criminoso é atrás das grades. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o final desse vídeo. Né? Que todos passem bem, que todos passem um excelente fim de semana. Que Deus esteja com vocês, protegendo vocês e toda a sua família. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Um beijo no coração de cada um. E a gente se encontra no nosso próximo caso. Beijo, meus abibis. Fui!